Olá, amigos e irmãos em Cristo. Estamos iniciando mais um programa. O apóstolo Pedro fez uma referência ao seu amigo, a quem ele muito amava, o presbítero Gaio. Amado, desejo que te vá bem, assim como bem vai a tua alma. Era um desejo que o apóstolo expressava pela saúde e pelo bem-estar do seu amigo e irmão em Cristo. Nós, do tempo de semear, temos tido a preocupação de trazermos informações sobre saúde a todos os nossos telespectadores por conta desse amor que nós temos pelos servos de Deus, pelos amigos e a todos aqueles que nos assistem. Neste programa, traremos uma entrevista muito especial para você, referente à saúde. Ligue para os amigos, ligue para sua mãe, para sua irmã. O programa faz referência às mulheres, então avise todo mundo que o programa está uma bênção e já vai estar no ar para você. Mãe Deus, do programa hoje está uma bênção. Graças a Deus. Nós temos dois cantores abençoados. Um é o nosso querido irmão Gustavo Guimarães, que está se despedindo de nós. Ele já está indo residir em Fortaleza, abençoado por Deus. Nós desejamos ao Gustavo toda a bênção, uma gestão profícua naquele lugar, e ele vai sob a bênção do Senhor. Ele está louvando, abençoando a nossa vida, e o outro cantor é o nosso amado irmão Magno Monteiro, louvando o nome do Senhor. E o louvor dele, irmã Láudia, encaixou perfeitamente com o bate-papo que a senhora conversou hoje aqui com a doutora Cássia, falando sobre hospital, sobre saúde. Não perca o programa. Irmã Ireudo estará ministrando a palavra do Senhor, edificando a nossa vida. Fique aí, continue nos dando essa audiência. Se foi Deus que te deu um projeto, confia, porque vai dar certo. Escute essa história. Talvez de uma forma diferente de todas as outras que você ouviu, que é a história de Noé. É fácil fazer um projeto que todos apoiam, acreditar numa ideia que já tem investidores, olhar ao seu redor e só ver intercessores. É fácil quando a sua família te ouve e acredita em teu sonho, quando os amigos te abraçam dizendo estamos contigo, quando você só decide lutar por não estar sozinho. É tão fácil, mas tem coisa que Deus só nos mostra em particular. Tem projeto que Deus só revela pra gente em segredo. Dia que Ele nos diz para acreditar no que ninguém mais acredita, e o que resta é somente o medo. Tem sonho que, se a gente conta, nos chamam de loucos. Tem gente que só aparece depois que dá certo. Depois que a chuva caiu, imagine Noé sentado no barco e pensando sobre seu projeto. Eu entendo porque riem de mim, é que não ouviram o que eu ouvi, não perceberam eu andando com Deus, e não sabem o que Ele me prometeu. Enquanto dormiam, a gente conversava. Enquanto zombavam, eu martelava. Veio o dilúvio, mas não me venceu. Estou dentro do barco que o Senhor me deu.
pareça impossível, mesmo que pareça incerto, ame, abrace, acredite, se apaixone pelo seu projeto. Os anos podem até passar, não deixe a sua fé se esfriar. No tempo certo Deus manda a chuva e o teu barco vai flutuar. Vai dar certo, vai dar certo, sabe por quê? Você não trabalha sozinho, Deus é contigo nesse projeto. Vai dar certo, vai dar certo. Se foi Deus quem te deu o projeto, então vai dar certo. Se Deus te deu uma direção, meu irmão, só confie. A sua parte é construir o barco e a chuva é Deus quem vai mandar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te fez uma promessa, ele vai cumprir. Ele não é menino, ele não brinca de fazer promessa. Ele promete e ele cumpre. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça incerto, ame, abrace, acredite, se apaixone pelo seu projeto. Os anos podem até passar, não deixe a sua fé se esfriar. No tempo certo Deus manda a chuva e o teu barco vai flutuar. Vai dar certo, vai dar certo. Você não trabalha sozinho, Deus é contigo nesse projeto. Vai dar certo, vai dar certo. Se foi Deus quem te deu o projeto, então vai dar certo. Não tenha medo, não, esse projeto vai dar certo. Se foi Deus quem te deu o projeto, acredita porque ele vai dar certo. Só creia. Com muito prazer, estamos recebendo a doutora Cássia Lavareda. Ela é médica na UPA e ela vem dar aqui a sua contribuição ao programa Tempo de Semear, com informações bem úteis para o nosso público. E hoje nós vamos estar falando sobre o Março Lilás. Doutora, é um prazer recebê-la e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa nos assistindo. É um prazer meu, na verdade. Eu agradeço muito ao convite. Muito bem. Nós temos os meses coloridos, eu chamo meses coloridos. E o mês de março, uma das cores é a cor lilás, que fala exatamente de quê, doutora? Sobre a prevenção do câncer de colo de útero, que é um dos cânceres mais prevalentes aqui na região norte nas mulheres. Pois é, até nós estávamos conversando ali nos bastidores e abordamos o assunto de que o câncer de colo de útero é um câncer que mais mata na região norte, até mesmo do que o câncer de mama, que é um câncer que mundialmente ele é mais letal. Muito bem, doutora, vamos aqui chegar a um esclarecimento para o nosso público. Como é que acontece o câncer? Como é que ele é gerado, o câncer de colo de útero? Assim, começa com a infecção pelo vírus HPV, que é o vírus de papiloma vírus humano. Aí o paciente é infectada e começa a ocorrer lesões no colo do útero, que podem ou não evoluir para um câncer nos estágios mais avançados da infecção. Quando a pessoa é contaminado com o vírus, esse câncer, esse vírus, ele fica imediatamente ativo como um câncer ou ele fica incubado? Não, todas as mulheres podem ter contato com o vírus e não evoluir com a doença. Alguns sorotipos do vírus do HPV que vão ser os precursores de lesões oncológicas.
mas é cerca de 10 anos de progressão da doença para a gente poder alcançar o estágio de câncer de colo de útero. Então, nesse caso, nós entendemos que é possível prevenir para que não chegue a esse estágio. Com certeza. Na prevenção, nós temos tanto a vacinação pelo HPV, né, pela vacina do HPV, que seria para crianças meninos e meninas entre 9 a 14 anos de idade, e também o rastreamento precoce pelo exame específico, que é o conhecido atualmente como Papa Nicolau, que é o PCCO, é o exame preventivo do colo do útero. Doutora, quando a pessoa vai fazer um exame, o Papa Nicolau, que é detectada a presença do vírus, mas ainda não está estabelecido um câncer, qual é a providência que é tomada? É sempre fazer o rastreamento, ou seja, repetir o exame para ver se há ou não lesões percussoras possíveis de câncer. Porque nem todas as lesões podem evoluir para câncer. E se não evoluiu para o câncer, há tratamento para que esse vírus seja eliminado. Para as lesões serem eliminadas do colo do útero. Tem vários procedimentos, um deles é a cauterização do colo do útero. Alguns procedimentos cirúrgicos para a remoção da lesão do colo do útero. Muito bem. A vacina, só repetindo aqui, ela acontece a partir de que idade? A partir dos 9 anos, e meninos e meninas, e vai até os 14 anos. Essa vacina, ela está disponível pelo sistema de saúde? Sim, está disponível pelo SUS, né? Está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Faz parte do calendário vacinal das nossas crianças e adolescentes. Até que idade? Até 14 anos. Até 14 anos. E para a pessoa adulta? Até agora, o Ministério da Saúde não disponibilizou vacina para a idade adulta, mas na rede privada nós podemos encontrar. Muito bem. Quais são os cuidados que a mulher deve ter para prevenir, para evitar um contágio? Primeiramente, o uso de camisinha. É essencial que todas as mulheres em idade que tenham relacionamento sexual façam uso da camisinha. Tanto homens quanto mulheres. Isso já diminui a porcentagem de risco de infecção pelo HPV. Há outras causas fora o HPV que possa gerar um câncer de colo de útero? A literatura fala que o principal seria o HPV, mas outros cânceres em metástase pode afetar o útero, sim. Outros tipos de cânceres. Em metástase, né? No caso de metástases. Metástase, para quem não sabe, por favor. É quando as lesões do câncer têm um potencial elevado de se espalhar para outros órgãos, outras partes do organismo. Eu não sei, nós sabemos, como você falou, que a lesão ela pode se espalhar. Como eu fiz o tratamento e fico hospedada lá em São Paulo em um projeto chamado Casa Amanhecer, e lá nós estamos mais de 300 pacientes em tratamento ou acompanhamento, a gente acaba tendo muitas informações, até de palestras que nós participamos em hospitais, com muita informação. O câncer de mama, a gente viu que ele viaja muito, ele se espalha muito até para a cabeça, para o pulmão, para os ossos. O câncer de colo de útero, qual assim o lugar que ele é mais propício a afetar? A afetar os estágios mais avançados da doença, que é o 3 e o 4, as lesões cancerígenas tendem a se espalhar pelos órgãos pélvicos. Bexiga, a parede do intestino, a parte inicial do fundo da vagina. Pode se espalhar por esse que nós chamamos de paramétrios, que são esses órgãos adjacentes ao útero. Muito bem. Então nós estamos vendo aqui quais são os perigos, a chance de cura, doutora. Sim, dependendo do estágio da doença, e se houver um rastreamento precoce e o tratamento precoce, há sim chances. Temos aí disponíveis vários tratamentos, tanto as cirurgias de remoção das lesões, dependendo do estágio, quimioterapia, radioterapia,
Tem alguns outros tratamentos que já estão sendo estudados, com a imunoterapia também, dependendo do caso. Eu fiz a químio, foram 4 ou 5, entre 4 e 5. Eu fiz a radioterapia, que foram 30. E fiz a braquiterapia, que é violenta demais. Eu imagino. Muito violenta. Eu imagino. Doutora, a braquiterapia me colocou na cadeira de roda por 2 semanas. Mas estou aqui dizendo sobrevivi para a glória de Deus. Glória a Deus. Só fazendo menção aqui, a doutora Cássia, ela é serva de Deus. Amém. Ela congrega na Assembleia de Deus, ali na Templo Nova Olinda 2. no Novo Olinda 2. E ela chega aqui para somar conosco. Olha, nós gostamos muito de entrevistas, aliás, de palestras, viu? Nós fazemos o Outubro Rosa, né? É Outubro Rosa, é? Outubro Rosa. Outubro Rosa. Fazemos o Novembro Azul, tudo isso, né? Então, você vai ser requisitada. Já aceito o convite, com muito prazer. Olha só, que a gente já agradece também. Doutora, me diga uma coisa. O homem é mais frequente ou é menos frequente ele desenvolver um câncer pelo HPV? É menos frequente, o mais frequente mesmo é os casos das mulheres. Ele é portador do vírus? Sim, todos nós podemos ser portadores do vírus em algum momento da nossa vida. O vírus, ele se estabelece só na parte pélvica, nos órgãos genitais? Na parte genital, sim, no colo do útero. Pode ter lesões que a gente chama de verrugas, né? Que é o condiloma acuminado, na parte da vagina também. Da vulva, que é a parte exterior. Muito bem. Quando a pessoa é diagnosticada, deixa uma palavra, porque eu fui diagnosticada, eu estava sozinha no consultório da médica. Parei meu carro em frente ao consultório, a minha filha estava em Santa Catarina, meus pais idosos, minhas irmãs moram em outras cidades. Acabei que fui indo só para o médico e eu não esperava essa notícia. Eu saí do consultório, cheguei no carro, eu dei partida umas 10 vezes e estanquei as 10 vezes. Alguma coisa que possa acalmar o paciente que recebe esta notícia? Diga aí alguma coisa que está no seu coração para o nosso público. Meus irmãos, nenhum diagnóstico pode ser diagnóstico de morte se você acreditar no que a palavra de Deus fala. A última palavra não é do médico, não é de nenhum outro profissional da saúde, mas é o que está na boca de Deus. Eu creio na cura que Deus dá e eu também creio na cura através da medicina, porque Deus, ele é um Deus de conhecimento, ele é um Deus perfeito. Ele nos dá a oportunidade de adquirir e usar também o conhecimento da medicina para curar. Mas eu creio muito mais, muito além no poder de Jesus Cristo, no poder da fé. Então eu acredito que se você acreditar que Deus pode curar, Ele pode curar. Pode usar também a mão dos médicos, a mão da equipe de saúde, de todos os tratamentos necessários para que você tenha a cura. Então, não é um diagnóstico de morte. O câncer de colo de útero, como qualquer outro câncer, em muitas possibilidades, ele tem a cura. Ele tem um tratamento e pode evoluir sim para a cura. Doutora, o meu hospital diz que o câncer de colo de útero, ele tem 99% de chances de cura. Sim. Eu pesquisando descobri que o INCA, que é ligado ao governo, né, federal, ele diz que é 100% de cura, tanto quanto o de próstata, não é isso? E a gente fica feliz com esta notícia, com o avanço da ciência e reforçando o que ela disse. Olha, essas palavras que ela disse agora encheu meu coração de alegria, de esperança, que nenhum diagnóstico é para a morte. Quando eu tive um encontro com o pastor Samuel Pinto, que pastoreia a Assembleia de Deus na cidade de Benevides, muito amigo nosso, eu dei a notícia para ele e eu disse para ele, a minha dúvida não é no poder de Deus, se ele pode ou não me curar, isso eu não tenho dúvida, que eu tenho certeza absoluta.
A minha dúvida é se ele quer me curar. E ele me respondeu assim. Eu vi esses dias alguém postar no Facebook que o leproso disse para Jesus, se tu queres, tu podes me curar. E Jesus respondeu, eu quero ficar limpo. E esta pessoa que tinha postado no Facebook era aqui a irmã Láudia. E ele ficou sorrindo, eu também. Nós começamos a sorrir só para descontrair. Mas ele fez menção, com a palavra dele, com a palavra imediata, ficar curado, ficar limpo, e ele ficou. Mas teve ocasião em que Jesus fez o lodinho, não é? Passou nos olhos do cego, mandou ir banhar-se, né? Quer dizer, ele usou recursos naturais, diferente da palavra de ordem dele. Então, a medicina está aí para o Senhor Jesus nos curar através dos médicos. E eu sou muito grata a Deus pela vida destes profissionais que tratam a gente com tanto amor e carinho. Seja prevenido, não busque coisas que possam nos colocar. Interessante, doutora, que eu achava que eu estava isenta, porque eu nunca tive uma vida promíscua, sou crente em Jesus Cristo desde o meu nascimento, nunca fumei, nunca bebi, nunca me prostituí, só tive um parceiro sexual. Então, na minha família não tinha histórico nenhum, então eu dizia que que nós éramos fora de risco. Mas, pelo visto, não existe isto, né? Isso é verdade. Mas o que é importante é fazer a prevenção. É fazer o PCCU, pelo menos. O Ministério da Saúde, ele protocola 3 anos, né? No mínimo, a cada 3 anos, fazer o rastreamento através do PCCU, que é o Papa Nicolau. Mas, pessoalmente, eu indico para as minhas pacientes, pelo menos uma vez por ano, fazer o preventivo. Porque aí, se rastrear alguma lesão, já entra com tratamento precoce e as chances de evoluir para a cura são 100%, né? Graças a Deus pelo esse avanço, por pessoas que se dedicam a cuidar do próximo. Lá no meu hospital, eu chamo meu hospital, tem até um hospital, gente. Lá cuidamos de histórias, cuidamos de pessoas, vidas e histórias. Eu acho isso muito lindo, sabe? Porque cuidar do próximo é uma missão. E parabéns pela missão. Obrigada. Que você abraçou. Se você deseja falar mais alguma coisa ao público, fique à vontade. Eu só tenho a agradecer pelo convite. Foi um privilégio realmente a gente poder associar a medicina com a palavra de Deus, com a fé que nós temos em Jesus Cristo, para de certa forma honrar Ele, né? Porque Ele nos deu a medicina, Ele nos deu os exames, nos está dando o privilégio de cuidar da nossa saúde, de fazer com que aconteça a saúde na nossa vida. E eu só tenho a agradecer pelo convite. Obrigada a todos que estão assistindo a gente. E obrigada a você pelo convite especial. Muito bem. A doce paz do Senhor ao telespectador que nesse momento nos assiste, seja pela Rede TV ou você que aguarda sempre o nosso programa pelo YouTube, nosso muito obrigado. É uma alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. E hoje eu quero meditar no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, sobre um cuidado todo especial que Jesus teve ao repassar uma informação para seus apóstolos e também para mim, para você. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Essa palavra cuidadoso pode ser substituído por ansioso, tá bom? Quanto à vez de comer, ou pelo que à vez de vestir ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que à vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Há uma pergunta que Jesus faz aqui no final do versículo de número 26. Vivemos sempre período de muita ansiedade, de muita preocupação. Isso não só no âmbito cristão, no meio do povo evangélico, como fora, né? Hoje
Não precisa você estar numa igreja para você se ver livre da ansiedade, das preocupações. Eu costumo dizer que a sociedade, por ela estar hoje bastante ocupada, parece que os dias passam mais rápido, as noites passam voando. Às vezes o nosso sono não é o suficiente para descansar o cansaço físico que nós obtemos durante o dia, né? E isso vai fadigando mentalmente, às vezes fadigando emocionalmente. E quando nós nos fadigamos emocionalmente, fadigamos a nossa alma, o nosso espírito. Quando eu me fadigo fisicamente, uma noite de sono resolve, né? Um repouso. E o que tem gerado na mente, no coração de muitas pessoas é algo que nós denominamos ansiedade. Essa palavra no grego significa dividido. Dividido o quê? Quando você deixa de ter uma fé exclusivamente em Deus e quer assumir o controle das coisas, quer resolver as coisas do seu jeito, acabamos muitas vezes enveredando, né, por este caminho da ansiedade. Jesus, ele, ao conversar com seus discípulos, ele fala 3 coisas aqui muito importantes, que nós, ao lermos o versículo 25, encontramos que ele diz assim, olha, não se preocupe com o que vocês vão comer. Gente, se tem uma coisa que preocupa hoje o pai de família é a questão do alimento. Por que preocupa? Porque o salário mínimo é um salário que não garante uma cesta básica adequada a uma família. O pai se preocupa com o vestir, a mãe se preocupa com o calçar. Então, Jesus, ele, com a sua sabedoria, ele vai falar em cima de um ponto em que a sociedade muitas vezes está aprisionada, né? A roupa que vestimos, o que vamos calçar, o que vamos nos alimentar. O ser humano, ele vive às vezes tão alienado com a ansiedade que ele está almoçando hoje, ele já está comentando o que será que nós vamos jantar mais tarde, o que será que vamos almoçar amanhã. Não costumamos muitas vezes agradecer o momento, né, aquele alimento, e sempre utilizar o que Abraão utilizou quando Isaac perguntou pelo cordeiro, né? Pai, cadê o cordeiro? E disse, filho, Deus proverá. Então, por essa falta de fé, vem a dúvida, e a dúvida é uma incerteza que nos afasta de Deus, até porque sem fé é impossível nós agradar ao Senhor. Sem fé, nós vamos dividir, né, as nossas causas, vamos ficar com uma parte para resolver e vamos deixar outras para Deus resolver e ainda querendo ir buscar lá na mão de Deus para resolver também. Quando Jesus falou que não devíamos estar ansiosos pelo que nós tivermos que comer, vestir ou calçar, ele falou com relação à nossa vida secular. Mas o que me chama a atenção é que ele fala aqui, diz assim, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, isso é, ele utiliza algo maior para comparar com algo menor. A vida não é ela maior, não é ela melhor do que o alimento. Então quem é que dá a vida? É Deus. Se ele dá essa parte maior que há em nós, que é a vida, então por que ele não pode dar essa menor parte que é o alimento? Então ele utiliza, não é a vida, né, maior, melhor do que o mantimento. Ele está dizendo, se eu sou capaz de trazer a vida, de dar vida, de gerar vida, será que eu não sou capaz de sustentar você, colocar o pão sobre a sua mesa, providenciar, abrir as portas? A ansiedade, ela é triste porque as coisas ainda não aconteceram e nós nos vitimamos com relação a ela, sofrendo antes do tempo. Eu não estou falando aqui de uma depressão, de um problema que alguém está enfrentando mais grave. Eu estou falando daquelas pessoas que às vezes querem resolver as coisas apressadamente, né? As coisas nem vão acontecer e a pessoa já cria na mente que vai acontecer, que vai ser desse jeito e acaba sofrendo. Para nós entendermos este versículo lido, para nós finalizarmos essa palavra, Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus,
pela oração, pela súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações, vossos sentimentos em Cristo Jesus. E ele ainda diz mais: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, se uma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Pronto. O segredo para que nós possamos descansar na nossa esperança no Senhor é o que nós estamos pensando, certo? O salário está pouco, se eu colocar no meu coração, esse salário não dá para fazer a cesta básica. Tem a conta de energia, tem alguém doente em casa, tem um marido que ainda não foi liberto, tem uma esposa que ainda não foi liberta, tem um vizinho que me tira a paz, tem um emprego que eu tenho problemas lá. Se você for focar o teu pensamento nessas coisas, você vai sofrer, você vai adquirir uma síndrome chamada ansiedade. Mas se você pegar o seu pensamento, esse cérebro maravilhoso que está na sua cabeça, né, e habituar, organizar, educar ele todos os dias a conversar com Deus, a ler uma palavra, a frequentar a igreja, a escutar um bom louvor, você vai ter uma alimentação espiritual sadia. Quando estamos doentes de qualquer sintomas, você que enfrenta aí uma diabetes, uma pressão alta ou qualquer outra doença, quando você vai ao médico, sabe qual é a principal medicação que ele passa para você? É uma dieta, é aquilo que você vai se alimentar. Assim também é a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos nos ver livre de uma ansiedade, mas o nosso pensamento está ocupado com tanta sujeira, com tantas coisas. Ocupamos com filmes, novelas, séries, Facebook, Instagram, e esquecemos de mergulhar no essencial da palavra de Deus, de tirarmos uns momentos para chorar, não para estar diretamente pedindo, mas para dizer: Senhor, Tu és a razão da minha vida. Sem o Senhor não consigo viver, sem o Senhor eu não sei resolver. E entregar e confiar nele. Eu acredito que quando Jesus chamou os apóstolos e disse: vocês estão vendo os lírios? O Salomão era o homem mais rico da terra na época. E o Senhor disse: ele não se vestiu como eu visto eles. O Senhor está dizendo: é eu que cuido do guarda-roupa, é eu que cuido do armário, é eu que cuido do teu calçar e do teu vestir. Então acalma seu coração, descansa em Deus. Isso não significa que você vai cruzar os braços e esperar o céu aberto sobre a sua vida. Não, trabalhe, estude, planeje, tenha visão sobre o futuro, mas sempre em uma esperança viva, sem duvidar, acreditando, porque o Senhor tem cuidado de você. Que o Senhor te abençoe. Permita-me fazer uma breve oração pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Meu Deus e meu Pai, estamos neste momento orando e dezenas e centenas de pessoas acompanham conosco, Senhor, neste programa, cada louvor, a palavra que nesse momento é ministrado. Eu sei que em muitas casas a ansiedade, síndrome do pânico, meu Deus, tem tomado conta de pessoas que às vezes estão perfeitamente sadias, mas em decorrência do desespero, das contas, das adversidades, tem sentido, Senhor, que suas mentes, seus corações têm sido enfraquecidos. Eu peço que neste momento, pelo poder que há na Tua palavra, essa pessoa receba uma injeção de ânimo e que simplesmente esta pessoa passe a ceder, a dar um espaço para o Senhor na vida dele e na vida dela. Que esta pessoa seja apaixonada pelas Escrituras Sagradas, que ame a Tua casa e que ame estar de joelhos buscando a Tua presença. Eu sei que fazendo isto, Senhor, não há ansiedade nem preocupação que possa resistir. Portanto, abençoe este homem, esta mulher, esta mãe que estava desesperada por causa do filho, por causa de tanta calamidade à sua volta. Entra com uma providência agora dentro desta casa, com restauração, com a bênção, Senhor, da paz, com a bênção, Senhor, da providência, pois é o Senhor o dono de tudo. Em o nome de Jesus, abençoamos o seu lar, a sua família e a sua casa. Deus vos abençoe.
sussurros no céu quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro ao tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. Como os sussurros no céu quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro ao tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. São tantos erros que cometi e o Senhor não me transformou em réu. São experiências que eu vivi, hoje nada me separa do céu. Meu remédio é tua palavra, ó Senhor. Ela é mais doce que o puro mel. Sarado estou, vivo para o teu louvor. És a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. Nós queremos agradecer ao Senhor Deus pela oportunidade de sermos semeadores. Graças a Deus. Agradecer a Assembleia de Deus na pessoa do pastor Olivar Barbalho e todo o ministério. Exatamente. Irmã Gisele, todo o Jardim de Deus, o nosso muito obrigado, irmã Láudia. Império Mídia, muito obrigada, Rian. Deus abençoe. A Polpas de Frutas Moura fazendo sempre a diferença em Castanhal e região. Um abraço, pastor Enoque. Top Lanches, o nosso muito obrigado, irmã Vani. Deus lhe abençoe juntamente com a sua família. Aqueles que individualmente também cooperam conosco, como o pastor Sidnelson Alves, Deus abençoe. Icles Marques, Deus também abençoe sua vida. É a irmã Maria Gomes e a irmã Domingas, a irmã Esperança. Isso. Deus abençoe estas servas de Deus. E você também pode se tornar um colaborador, um semeador conosco, como mesmo, irmã Ireudo. É fácil demais. Acesse o QR Code aqui, o QR, olha só. Tem a numeração do Pix, né, irmã Laude? E seja um colaborador. Afinal de contas, tem pessoas em outro estado, como é a Sueli, não é isso? A Sueli. Que colabora sempre com o tempo de semear, e você de qualquer estado, de qualquer cidade, pode também ser um colaborador.
Olha, você que gosta de missão, o programa é missionário, irmãs. Nós não temos fins lucrativos. Este programa vai levando a palavra de Deus na penitenciária, nas localidades circunvizinhas, e ele ultrapassa a fronteira Castanhal. Com certeza. Ele vai até fora do país levando a palavra de Deus. Seja um colaborador, seja um semeador, seja um missionário em tempo de semear. Estamos finalizando este programa, sempre lembrando que no próximo final de semana temos mais um encontro marcado. Até lá, se Deus quiser.